Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma manhã aqui estamos nós para gravarmos mais um vídeo para o nosso enlevo espiritual. E nesta manhã eu quero trazer uma palavra que acredito que o Espírito Santo colocou no meu coração ontem e me encheu de graça e de vontade, de prazer de estar aqui, deixando para você uma porção desta palavra que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 11, bastante conhecido nosso, que vai falar da nossa fé. E eu te convido a ler comigo uma porção desta palavra que diz assim. O meu epígrafe diz exemplo de fé. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E ainda para completar, nós vamos ler o verso 6 que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui a carta aos Hebreus, ela nos traz um ensinamento sobre a fé, apontando para comparando a um fundamento. E ontem eu fiquei meditando nessa palavra, e fiquei imaginando o que seria um fundamento. A fé é comparada a esse fundamento. E o que seria esse fundamento que também o capítulo 11 vai dizer que sem ele é impossível agradar a Deus. E aí nós vamos partir para o nosso raciocínio, a nossa aplicação dessa fé como fundamento. O que seria um fundamento, né? Quando nós olhamos para a nossa realidade, a nossa vida, as nossas conquistas, o que nós vivemos aqui no nosso dia a dia, nós vamos ver que fundamento ele vem de início. E se é fundamento, é algo fundamental, não pode faltar. Quando nós vamos construir uma casa, um edifício, seja lá o que for, nós iniciamos esse edifício ou essa casa com um alicerce. Então, ela tem todo um princípio, tem todo um início. E você não chega no alicerce aparente assim tão rápido. Primeiro, você vai ali fazer toda uma estrutura, né? Eu já vi o meu esposo fazendo trabalhos assim e outros mais, outros pedreiros, né? Construtores, e eles começam ali com sapatas, e talvez hoje, mas hoje já é um pouco diferente, nós já temos outros meios para se fazer uma construção, para se iniciar uma casa, a construção de uma casa. Mas eu quero dizer para você que para uma casa ela ter estrutura, ela ser firme, ela não balançar, ela não vir a rachar, para que essa casa possa ser colocada uma laje sobre ela e construir um outro compartimento na parte de cima, é necessário sim todo esse começo, todo esse início, toda essa estrutura. É fundamental essa estrutura, porque senão qualquer outro construtor, qualquer técnico de obra que chegue, ele vai olhar e vai dizer: essa casa não tem estrutura
para a construção em cima. Essa casa não tem estrutura para se colocar uma laje. Então, o fundamento de uma casa é algo essencial para que ela seja consistente, para que ela tenha firmeza, para que qualquer coisa que vir sobre ela, existem fundamentos tão bem feitos que até em tremores da terra ele permanece ali firme. Por quê? Porque ele foi bem feito, bem fundamentado. E isso é fundamental para que você tenha tranquilidade para viver naquela casa. E o escritor aos Hebreus vai dizer, vai comparar a nossa fé a esse fundamento. Ele diz, olha, a fé é o firme fundamento que nós precisamos ter para alegrar a Deus, para fazer com que Deus fique satisfeito conosco. Porque no verso 6 ele diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer. E como crer sem fé? Como dizer que não, mas eu creio, mas na hora de uma dificuldade, de uma aflição, de uma angústia, eu balanço, eu perco a minha estrutura, aquela fé que eu dizia ter de boca para fora, ela desaparece. Por quê? Porque ela não foi fundamentada, ela não foi estruturada. E como estruturar e como fundamentar uma fé? Será que eu durmo sem fé e amanheço cheia de fé? Com certeza não. A fé, ela não é estruturada dentro de um homem, dentro de uma mulher, da noite para o dia. Não, a fé ela precisa de uma caminhada, a fé precisa de um relacionamento, a fé precisa de intimidade com esse Deus, precisa de uma busca, de uma dedicação, precisa de horas com esse Deus, ou orando, ali conversando com Ele, ou meditando na palavra dEle, e não adianta fazer isso para mostrar para ninguém, para aparecer para ninguém, porque isso não é fundamento de fé. Isso é o ego do homem. Eu quero conhecer, eu quero ter conhecimento desta palavra para poder ensinar. É importante? É muito importante, mas isso não é fundamental. Isso não é o que vai te dar estrutura e nem trazer, e nem passar para Deus que você o agrada. Não, porque no verso 6 diz que sem ela é impossível. Impossível significa que de jeito nenhum você vai agradar ao Deus que você e que eu muitas vezes falamos, foi Ele que me chamou, foi Ele quem me separou, foi Ele quem me colocou aqui para fazer a obra dEle, para ser parte da igreja dEle, para pregar esse evangelho. Nós estamos aí numa caminhada, né, nesse trimestre, falando muito para a igreja, e essa igreja ela precisa ser fundamentada em Deus, e esse fundamento é a nossa fé, é a sua e é a minha fé. A palavra do Senhor no Evangelho, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, capítulo 7 ou 8, vai falar do fundamento de duas casas. Uma foi fundamentada na areia, foi construída na areia. Podia ser muito linda, podia ser muito bonita, podia ter toda uma aparência de um castelo incomparável, mas foi construída na areia. E a Bíblia diz que soprou o vento, veio a tempestade e as águas, e destruíram aquela casa com facilidade, com um estalar de dedos. Mas teve um outro fundamento de uma outra casa. Essa foi fundamentada na rocha.
Essa casa foi estruturada sobre a rocha. E quem é a rocha quando nós apontamos para o mundo espiritual? Para esse mundo a qual o Senhor tem nos chamado para viver nele e nos desprendermos desta terra, das coisas desta terra, nos desprendermos dessa carne. Essa rocha é Cristo. Essa rocha é Cristo. E nós precisamos, meu amigo, minha amiga, irmão em Cristo, irmã em Cristo Jesus, nós não vamos conseguir uma fé inabalável, uma fé estruturada, uma fé fundamental, andando nos nossos próprios caminhos, nos nossos próprios sentimentos e prazeres e vontade, naquilo que nós achamos e colocamos no nosso coração e na nossa mente, quando a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, mas nós deixamos que o nosso coração nos engana quando ele nos diz, não, você está certo. É esse o caminho. Não precisa tanto tempo com esse Deus, não precisa tanto tempo em oração, não precisa tanto tempo da leitura da palavra, que é Ele falando conosco. Nessa manhã Ele está falando conosco aqui acerca da nossa fé, dizendo que nós precisamos ter uma fé estruturada, uma fé fortalecida, né? Para que não venhamos cair como aquela casa que foi ali, né? Construída na areia, construída sem fundamento. Fundamento, como eu já disse no início, nos aponta para algo fundamental na nossa vida espiritual. É fundamental, ou você tem ou você não tem, não existe meio termo, não existe uma fé rasa e estruturada. Se ela é rasa, ela não tem estrutura. E para ela ser estruturada, você precisa se aprofundar nesta fé, buscando a Deus, buscando conhecer a Deus com firmeza. Tem um versículo também, que eu não me recordo agora, no livro de Jó compara, né, o relacionamento dele com Deus como uma vala que ele cavou, uma vala profunda que ele cavou até encontrar a firmeza, até encontrar a rocha. E a Bíblia vai dizer que a nossa fé, essa fé inabalável, ela é a firmeza, ela é a certeza daquilo que eu ainda não vi. E às vezes nós olhamos muito para os bens materiais ou para as conquistas materiais, mas se nós olharmos ou espiritualizarmos essa fala aqui do escritor aos Hebreus, nós vamos entender que nós ainda não vimos a Cristo face a face. Eu não vi, você não viu. Mas quando nós estruturamos a nossa fé, cavamos essa vala, que eu posso chamar de fazer uma comparação, cavamos uma intimidade, cavamos uma proximidade desse Deus, até nós chegarmos em uma posição de firmeza. Senhor, eu não te vejo, mas eu te percebo, eu te sinto, Senhor. Eu sinto o Senhor tocando em mim nesse momento, às vezes, né, num momento de oração, e ali você se derrama e o Senhor se faz presente. Ele mostra, eu sou a rocha presente. Você chegou nesse momento, você tocou em mim pela fé, né? Aquela mulher que estava ali se arrastando atrás de Jesus, todos ali tocavam em Jesus. Quantos ali não seguraram nas mãos, nos braços, talvez colocaram até as mãos no rosto de Jesus, mas para ninguém
ninguém Jesus liberou virtude. Para ninguém ali que o tocou, Jesus fez algo sobrenatural, mas aquela mulher, ela cavou, ela lutou, ela gemeu, ela foi se arrastando, mas ela falou: eu só paro quando eu tocar na rocha. Oh, aleluias! E ela tocou naquela rocha com tanta fé, com uma fé fundamental para agradar a Deus. E agradou, como diz aqui, né, o verso 6 do capítulo 11 do escritor aos Hebreus. Olha, para você agradar a Ele, você precisa ter esta fé que está escrito aqui no versículo 1. Você precisa cavar essa fé, você precisa buscar essa fé. E eu quero deixar para a nossa meditação, nesta manhã, essa palavra que veio ao meu coração, né? Retornou ao meu coração, porque eu já li várias vezes, já ouvi várias vezes, e já até preguei nessa passagem, nessa palavra, né? Pautada nesta palavra de Hebreus 11. E hoje e ontem, né, o Senhor colocou outro relatório na minha boca, outro relatório no meu coração, acerca desta palavra, acerca desse ensinamento. Buscar a Deus, meu querido, minha querida. Desenvolver essa fé que a palavra do Senhor nos ensina aqui aos Hebreus. São períodos longos na presença desse Deus. Perdemos tanto tempo com tanta coisa que não vai construir a nossa fé, que não vai estruturar a nossa fé. Nós perdemos tempo. Mas o escritor aos Hebreus, aqui no capítulo 11, diz que para você ter firmeza diante de Deus, e eu quero aqui falar que essa firmeza é quando vem tantas coisas difíceis e nós passamos por elas, como essa casa construída na rocha. O vento soprou, a tempestade veio, soprou, diz a narrativa, que soprou sobre aquela casa, mas não abalou a casa, porque ela estava firmada na rocha. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar na pessoa, nos ensinar na pessoa do seu Santo Espírito, que nós venhamos ser, que nós venhamos aprender com essa palavra dos 2 fundamentos, ali também descrito em Mateus capítulo 7. Que nós possamos colocar na nossa vida e aprendermos com esta palavra e sabermos que essa fé, ela é fundamental na nossa caminhada, ela é fundamental na nossa vida. Não adianta só falarmos de boca ou querermos só pregar para os outros, só ensinar os outros. Agora eu estou aqui falando para você, te chamando para uma reflexão junto comigo. Mas eu preciso aprender, assim como eu estou falando para você. Eu preciso estruturar essa fé. Eu preciso buscar essa fé. Ela não é alcançada da noite para o dia. Ela não é feita simplesmente porque eu quero, não. Mas ela é feita também, não é baseada em sacrifícios humanos, não. Essa fé são momentos e longos períodos junto com esse Deus, quer deitado, quer sentado, quer comendo, quer andando nas ruas, aonde eu estiver, eu preciso saber que eu tenho um relacionamento com uma pessoa que não se ausenta da minha vida nem um minuto, que eu tenho um relacionamento com uma pessoa que os seus olhos são como chamas de fogo e que contempla todo o meu viver,
todo o meu caminhar, todo o meu andar, todo o meu falar, todo o meu olhar, todo o meu tocar. Esse olhar está me contemplando e me avaliando e me experimentando em todo momento. E é nesse contexto que a sua fé vai sendo estruturada. Senhor, eu sei que tu estás aqui. Eu sei porque eu sou sua casa, eu sou templo do teu Santo Espírito. Então me ensina, Senhor, a te honrar, a te buscar, a te desejar a todo instante da minha vida, para que toda a imundície do meu coração seja varrida, toda a imundície da minha mente seja arrancada e seja jogada, Senhor, no mais profundo abismo, e eu possa estruturar, Senhor, a minha casa espiritual em Ti verdadeiramente. Nós vamos ver dentro desse capítulo 11 de Hebreus, ali vários homens e mulheres que foram citados por conta dessa fé. O escritor aos Hebreus vai dizer: pela fé Raabe alcançou, pela fé Abraão alcançou, e pela fé Josué alcançou. Quantos homens, quantas mulheres, pela fé Noé alcançou, Jacó, Moisés, José, oh, aleluias! E nós precisamos, meu querido, minha querida, também alcançarmos, ter uma fé que traga ao Senhor Jesus admiração, como trouxe também o centurião romano, quando ele se aproxima do Senhor e o Senhor se admira de tamanha fé. Onde foi construída a fé daquele homem? Oh, aleluias! Misericórdia! Aonde nós construímos a nossa fé? Eu te confirmo e repito, só nos pés de Jesus, só longos períodos de conversas, de orações, de intimidade com esse Deus, nós podemos estruturar a nossa fé, fundamentar a nossa fé. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao seu coração, que esta palavra venha fluir de maneira agradável, de maneira construtora na sua vida, que você possa ouvir e aprender e desejar realizar o que a palavra de Deus nos ensinou nesta manhã. Que Deus te abençoe e te abençoe de maneira abundante. Amém.